Amém. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, eu consagro esta live a Ti, Senhor. Abre os olhos do nosso coração, Senhor, abre os olhos do nosso entendimento, traz a revelação da Tua palavra, Senhor, a cada pessoa conectada a esta live, Pai. Traz a revelação àquelas que assistirão depois, Senhor, porque o Senhor não está preso no tempo e espaço, Pai. Ilumina os olhos do nosso entendimento, para que nós possamos entender a grandeza insuperável do seu amor demonstrado no seu Filho Cristo Jesus. Abençoa cada lar, abençoa cada família aqui conectada, Senhor, em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, eu consagro a Ti, eu consagro ao Espírito Santo de Deus a minha voz, o meu intelecto, os meus lábios. Eu consagro esta live ao Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus usa-me conforme lhe apraz. Não me deixa te atrapalhar em nome de Jesus. Pai, que o seu nome seja exaltado nesta live, que o nome do Senhor Jesus seja adorado, Pai. Traz-me, Senhor, a revelação profunda da sua palavra, Senhor. Aquilo que o Senhor quer falar com cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Shalom, Patrícia. Shalom, Isael. Rafael, boa tarde, graça e paz. Hoje nós estaremos lendo o livro de João, capítulo 6. E o livro de João, ele fala sobre, aqui o subtítulo é a primeira multiplicação de pães. Se você tem a sua Bíblia, abra comigo. João 6, versículo 1. Depois disso, Jesus atravessou o mar da Galileia, conhecido também como Mar de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia por toda parte, pois tinham visto os sinais que ele havia realizado ao curar os enfermos. Então Jesus subiu a um monte e sentou-se com seus discípulos. Era quase tempo da festa judaica da Páscoa. Jesus logo viu uma grande multidão que vinha ao seu encontro. Então, depois que o Senhor Jesus ele começou a fazer ali os primeiros sinais e maravilhas, as primeiras curas do enfermo, ele curou ali aquele homem que estava há 38 anos ali, paralítico, ali no tanque de Betsaida. E o povo em geral, eles ficavam sabendo de todos os milagres, das curas, dos sinais e maravilhas. O Senhor Jesus curou o filho de um centurião. Então, muitas pessoas ficaram sabendo de tudo aquilo que o Senhor Jesus fazia. E aonde ele chegava, multidões iam em busca dele, iam à procura da sua presença, para também receber milagres, para também acompanhá-lo e ver o que acontecia ali ao redor. Muitas pessoas eram curiosas, muitas pessoas realmente estavam em busca de milagres, mas aonde ele chegava, ele estava sempre rodeado por uma grande multidão. Voltando-se para Filipe, perguntou: onde podemos comprar pão para alimentar toda essa gente? Disse isso para pôr Filipe à prova, pois já sabia o que ia fazer. Filipe respondeu: mesmo que trabalhássemos vários meses, não teríamos dinheiro suficiente para alimentar a todos. Então, um dos seus discípulos, Andrés, irmão de Simão Pedro, falou: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes, mas de que adianta isso para tanta gente? Então, o Senhor Jesus, ele faz uma pergunta. Ele pergunta para Felipe: onde podemos comprar tanto alimento? E os discípulos de Jesus que o acompanhavam sabiam que ele não tinha dinheiro. Os discípulos também não tinham dinheiro para alimentar toda aquela gente. E o Senhor Jesus fez essa pergunta para pôr Felipe à prova, para saber se a resposta dele seria uma resposta baseada na visão humana, baseada na possibilidade humana, na matemática humana. Shalom, shalom, Marinei, seja muito bem-vinda, minha amada. Ou se seria uma resposta baseada na fé,
e naquilo que o Senhor Jesus já havia feito de milagres. E Felipe responde: mesmo que trabalhássemos vários meses, não haveria dinheiro suficiente para comprar alimento para toda essa gente. Algumas versões dizem que eram necessários mais de 200 denários para alimentar todas aquelas pessoas. Então, o Felipe, como eu disse, ele tem uma visão material, uma visão humana, uma visão matemática. Mas o Senhor Jesus coloca-o à prova para saber se a visão dele seria uma visão de fé. E muitas vezes, quando nós estamos na nossa família, ministério, muitas vezes nós, com os nossos olhos humanos, nós percebemos a falta. Mas qual será a nossa decisão? A nossa decisão será crer nos que os nossos olhos veem ou crer naquilo que o Senhor Jesus fez e ainda faz, ou crer no milagre que o Senhor é multiplicador e provedor. Então, aqui está uma chave para nós. O Senhor Jesus, Deus, a todo momento pode nos testar, querendo saber se nós andamos por fé, nós andamos naquilo que nós cremos ou nós andamos naquilo que nós vemos. Porque diante dos olhos humanos, quando você não tem dinheiro, é impossível quitar uma dívida, é impossível comprar um alimento, é impossível fazer várias coisas, mas se você tiver fé e crer no seu coração, o milagre acontece. Então, um de seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, falou: aqui está um rapaz com 5 pães de cevadas e 2 peixes. Mas de que adianta isso para tanta gente? Então, André aqui, ele olha com os olhos humanos. Ele vê ali, mas vê a falta. Ele considera aquilo ali insuficiente para alimentar tantas pessoas. Jesus respondeu: digam ao povo que se sente. Todos se sentaram na grama que cobria o monte. Então aquela multidão provavelmente estava ali em pé, estava uma multidão fazendo barulho, conversando, e a primeira atitude do Senhor Jesus é graça e paz, minha prima Deilde, seja muito bem-vinda. Aleluia, que alegria tê-la aqui comigo. A primeira coisa que o Senhor Jesus faz é organizar as pessoas. Então ele fala: diga que todos se sentem. Primeiro vamos organizar, vamos colocar ordem neste ambiente. E quando eles se sentam, ali os discípulos, eles conseguem contar a quantidade de pessoas que havia naquele lugar. E a palavra diz: só os homens eram cerca de 5.000. Só homens, fora as mulheres, fora as crianças, fora os animais. Então Jesus tomou os pães, agradeceu a Deus e os repartiu entre o povo. Em seguida, fez o mesmo com os peixes. E todos comeram à vontade. Então aqui, o milagre, ele não começa na abundância. O milagre acontece na disponibilidade. Ali havia 5 pães de cevadas e 3 peixes. E foi o suficiente para alimentar toda aquela gente. Então, o Senhor Jesus, ele não fez surgir o alimento como um passe de mágica. O alimento já existia, 5 pães e 2 peixes. O Senhor Jesus, ele multiplica. Aquilo que é entregue em suas mãos, ele agradece a Deus e o alimento, ele se multiplica. Então, muitas vezes aquilo que para nós não é nada, não é suficiente, aos olhos de Deus pode ser multiplicado. Nas mãos do Senhor Jesus pode trazer uma grande bonança.
E todos comeram à vontade. Depois que todos estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: Agora juntem os pedaços que sobraram para que nada se desperdice. Eles juntaram o que restou e encheram 12 cestos com sobras. Todos comem, todos se alimentam e ainda sobra 12 cestos de pão. E o que significa o numeral 12 na Bíblia? Shalom, shalom, Marta, seja bem-vinda, Deus abençoe, minha amada. O número 12 na Bíblia frequentemente remete às 12 tribos de Israel, os filhos de Jacó, que mais tarde teve o seu nome trocado por Israel. Então, a simbologia desses 12 cestos que restam de sobra dos pães é a mesma quantidade das 12 tribos de Israel. Então, aqui, quando o Senhor Jesus ele multiplica, isso nos mostra que com o Senhor Jesus, 12 cestos de pães, 12 tribos. Com o Senhor Jesus, alimento suficiente para alimentar todo o Israel. As 12 tribos de Israel, todo o povo de Israel, todo o povo escolhido por Deus. Então, o Senhor Jesus, ele não é somente aquele que supre as nossas necessidades materiais. Ele se importa com aquilo que nos falta. Ele se importa com o que nós gostamos. Ele se importa, muitas vezes, você quer comer um alimento diferente e você fala, eu não vou pedir para Deus. Isso é pouco. O Senhor tem tantas coisas, tem tanta gente passando necessidade, passando falta, mas você é filho amado, você é filho escolhido, você é servo. Experimente fazer uma prova com Deus. Você que é filho, você que é servo, você que obedece às leis. E você vai se surpreender com aquilo que Deus te mostrará. O quanto Ele se importa com aquilo que você precisa. O quanto Ele se importa com aquilo que você quer que te faz bem. A palavra de Deus fala que até os homens maus sabem dar coisas boas a seus filhos. Quanto mais o nosso Pai Celestial que está no céu não nos dará. Aleluia. Então, o Senhor Jesus, ele supre, além das necessidades materiais, ele supre também as nossas necessidades espirituais. E o Senhor Jesus, ele também remete aqui a Moisés. Quando Deus usou Moisés ali no deserto, Moisés orou porque aquele povo estava clamando de fome e o Senhor fez cair o maná celestial, fez cair o maná do céu. O Senhor Jesus supera em muito a Moisés, que foi um homem chamado um homem que falava face a face com Deus. Ele era conhecido por ser amigo de Deus. Aleluia. Quando o povo viu Jesus fazer este sinal, exclamou: sem dúvida, ele é o profeta que haveria de vir ao mundo. Jesus sabia que pretendiam obrigá-lo a ser rei deles, de modo que se retirou sozinho para o monte. Então, o Senhor Jesus, aqui, eles percebem quando eles falam, sem dúvida, ele é o profeta que haveria de vir ao mundo, o Senhor Jesus percebe rapidamente que eles querem coroá-lo à força como rei dos judeus. Abra a sua Bíblia em Deuteronômio 18, no versículo 18. E a palavra está: levantarei um profeta como você do meio de seus irmãos israelitas, e porei minhas palavras em sua boca, e ele dirá ao povo tudo que eu lhe ordenar. Aqui, quando Moisés fala ao povo
no livro de Deuteronômio, quando eles estavam prestes a entrar na terra prometida, no versículo 15 está assim: o Senhor seu Deus levantará um profeta como eu do meio dos seus irmãos israelitas. Deem ouvidos a ele, pois foi isso que vocês pediram ao Senhor seu Deus, quando estavam reunidos ao pé do monte Sinai. E o Senhor disse: levantarei um profeta como você do meio dos seus irmãos israelitas, e porei minhas palavras em sua boca, e ele dirá ao povo tudo o que eu lhe ordenar. E essa fala aqui das pessoas, sem dúvida, ele é o profeta que haveria de vir ao mundo. Eles estão remetendo a esta profecia de Moisés. E o Senhor Jesus percebe isso e rapidamente ele sai ali do meio daquele povo. Porque o Senhor Jesus não quer ser coroado rei. Ele não veio neste momento como um rei, ele veio como um servo sofredor, ele veio como um servo leal. E eles querem fazer o Senhor Jesus reis, porque eles viram ali que o Senhor Jesus tinha multiplicado aquele pão. Então, eles queriam usar de força política, queriam levantá-lo como rei, eles queriam uma solução econômica, eles queriam sair ali da opressão do reinado greco-romano. E o Senhor Jesus se recusa a ser um rei por conveniência, se recusa a ser rei simplesmente porque eles viram ele multiplicar o alimento e eles queriam uma solução. Aleluia, aleluia. Continuando no versículo 6. Ao entardecer, os discípulos de Jesus desceram à praia. Entraram no barco e atravessaram o mar em direção a Cafarnaum. Quando escureceu, porém, Jesus ainda não tinha vindo se encontrar com eles. Logo, um vento forte veio sobre eles e o mar ficou muito agitado. Depois de remarem 5 ou 6 quilômetros, de repente viram Jesus caminhando sobre o mar em direção ao barco. Ficaram aterrorizados. Mas ele lhes disse: sou eu, não tenham medo. Eles o receberam no barco e logo em seguida chegaram ao seu destino. Então, na Bíblia, geralmente, quando se fala de mar, porque que eles falam, né? Logo um vento forte veio sobre eles e o mar ficou muito agitado. Quando a Bíblia se refere a mar, refere a água agitada, geralmente está se referindo ao caos. Então, os discípulos, eles estão com medo, eles estão em perigo, eles não sabem o que fazer. E eles veem Jesus caminhando sobre as águas, e eles também têm medo, porque eles acham que é um fantasma. Eu creio que é em Mateus que fala essa mesma passagem, e fala que eles pensaram que fosse um fantasma. Eles têm medo, eles remam, mas o mar está agitado. Mas o Senhor Jesus vem e ele faz aquilo, ele dá uma ordem, e o mar que estava agitado, o mar fica calmo. Aleluia! Sou eu, não tenham medo. Eles o receberam no barco e em seguida chegaram ao seu destino. Então, aqui é como se João mostrasse, o mar estava agitado, havia caos, havia perigo, mas assim que o Senhor Jesus entrou no barco, ele trouxe a solução. Nós chegamos ao nosso destino. Quando o Senhor Jesus está no barco da nossa vida, shalom, shalom, Patrícia, seja bem-vinda. Quando o Senhor Jesus está no barco das nossas vidas, está no barco da minha vida, no barco da sua vida, quando você coloca a direção do barco da sua vida nas mãos do Senhor Jesus, você não corre o risco de errar o destino.
Você não corre o risco de passar por grandes tempestades quando você coloca o leme do seu barco nas mãos de Deus, nas mãos do Senhor Jesus. Aleluia! Nós, muitas vezes, nós fazemos orações e falamos a Deus, Senhor, eu te entrego a direção da minha vida familiar, do meu casamento, do meu trabalho, mas quando o problema aperta, nós pegamos aquele problema de volta e nós nos preocupamos e nós perdemos noite de sono. Com a nossa boca, nós declaramos que entregamos ao Senhor, mas a nossa mente, o nosso coração fica preocupado. Muitas vezes eu fiz isso, eu falava de manhã na minha oração que entregava o meu problema nas mãos do Senhor, mas quando era tarde, na hora de dormir, eu perdia o sono. E quando nós entregamos o leme, a direção do nosso barco, da nossa vida nas mãos do Senhor, há uma paz que excede a todo entendimento no nosso coração. Nós não nos preocupamos com a tempestade, nós não nos preocupamos com a adversidade, porque nós sabemos que aquele que está no comando da nossa vida é fiel para cumprir e para nos guardar. Se houver tempestade, será porque Ele quer que nós passemos por aquele processo. E não adianta fugir do processo que Deus nos colocar, da provação. Se você foge, o processo vai atrás de você e você só vai passar mais tempo no deserto, tempo mais desnecessário. O deserto é um lugar de passagem, o deserto é um lugar, não é lugar de permanência, assim como o mar, assim como a tempestade, é um lugar de passagem. É difícil você ver alguém que mora no mar. Aleluia. Aleluia. E aqui, quando o Senhor Jesus, ele fala, eles ficaram aterrorizados, mas ele lhes disse, sou eu. Isso remete, essa passagem nos conecta ali quando Deus, ele se apresentou a Moisés e disse para que ele fosse falar com o povo dele lá no Egito. Abra sua Bíblia em Êxodo 13, 14. Êxodo 3, 14. Deus, shalom, shalom, profetisa Zaine, seja muito bem-vinda. Deus respondeu a Moisés, eu sou o eu sou. Aqui Moisés pergunta, fala que quando ele for falar ali com o povo judeu que era cativo no Egito, ele fala, como que eles saberão que eu estou falando através de você? Então Deus responde a Moisés, diga a eles, qual o seu nome, o que devo dizer? Deus respondeu a Moisés, eu sou o eu sou. E diga ao povo de Israel, o eu sou me enviou a vocês. Então, quando o Senhor Jesus fala aqui para eles, eles ficaram aterrorizados, mas ele lhes disse, sou eu. O Senhor Jesus está nos conectando com essa passagem. Nós podemos ver já o Senhor Jesus no início das Escrituras, em várias passagens. Aleluia! Aleluia! No versículo 22, no dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar viu que os discípulos haviam pegado o único barco dali e que Jesus não fora com eles. Alguns barcos de Tiberíades se aproximaram do lugar onde o povo tinha comido os pães depois que o Senhor os abençoou. Quando a multidão viu que nem Jesus, nem os discípulos estavam ali, todos entraram nos barcos e atravessaram para Cafarnaum, a fim de procurá-lo. Encontraram-no do outro lado do mar e lhe perguntaram, Rabi, quando o Senhor chegou aqui?
Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade. Vocês querem estar comigo não porque entenderam os sinais, mas porque lhes dei alimento. Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade. Vocês querem estar comigo não porque entenderam os sinais, mas porque eu lhes dei alimento. Não se preocupem tanto com as coisas que se estragam, como a comida, mas usem suas energias buscando o alimento que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem pode lhes dar. Pois Deus, o Pai, colocou em mim seu selo de aprovação. Então a multidão, eles percebem que o Senhor Jesus não está ali, que os discípulos entraram no barco, mas Jesus não foi com ele. E eles saem numa busca desenfreada à procura de Jesus. E eles atravessam o mar. E o Senhor Jesus fala que vocês me procuram não porque entenderam os sinais, mas porque eu lhes dei alimento, porque eu enchi a barriga de vocês com alimento natural. Vocês não entenderam que eu sou filho de Deus, que eu vim do céu, que esses sinais apontam para aquilo que Deus quer fazer junto a vocês. Vocês viram um sinal de multiplicação, mas o que vocês querem é só o benefício. E isso aqui também fala a nós, muitas pessoas que buscam Jesus, muitas pessoas que buscam o Senhor somente pelos dons que Ele pode dar, somente pelo poder, não por quem Ele é, não pelo doador do alimento. E o Senhor Jesus fala, não se preocupem tanto com a comida que se estraga. Usem a sua energia para procurar um alimento que permanece para a vida eterna. Procurem alimento celestial. Não trabalhem pelo alimento que estraga no dia seguinte, mas pelo alimento, pela comida que permanece a vida inteira. Aqui o Senhor Jesus não está desprezando a vida diária, nossa relação. Não está desprezando o alimento físico, porque nós somos seres humanos, nosso corpo precisa se alimentar, mas é necessário colocar aquilo que é de prioridade no seu devido lugar. O lugar de prioridade em nossas vidas é a busca de Deus, é a busca pela presença, é a comunhão com o Espírito. Nós necessitamos de alimento, necessitamos trabalhar por ele, mas a prioridade deve ser a busca pela presença de Deus. Nós também queremos realizar as obras de Deus, disseram eles. O que devemos fazer? Jesus lhes disse: esta é a única obra que Deus quer de vocês. Creiam naquele que ele enviou. Eles estão preocupados com as obras terrenas, porque naquele tempo os fariseus, os mestres da lei, eles anunciavam que a salvação era por meio das obras, não era pela graça, não era por meio da fé, era por meio das obras. E aquela sociedade, a mente deles estava cativa nisso. Qual obra é necessária fazer para que nós possamos trabalhar para Deus? Aleluia! E o Senhor Jesus responde: a sua obra, o que você deve fazer é crer naquele que Deus enviou. É só isso. Mas é tão fácil assim? Sim, é fácil. É só crer que o Senhor Jesus veio como homem, se entregou como sacrifício vivo, ressuscitou e está à destra de Deus. Crer e ter fé. Eles responderam: se deseja que creiamos no Senhor, mostre-nos um sinal. O que o Senhor pode fazer?
Afinal, nossos antepassados comeram maná no deserto. As Escrituras dizem: Moisés lhes deu de comer pão do céu. Aleluia! E o Senhor Jesus ensina para eles um novo conceito. Não é o que vocês podem fazer, é vocês crerem em mim. Mas eles pedem sinais e citam o maná celestial. Só que se vocês prestarem atenção no texto, vocês veem a ironia. Um dia antes, eles estavam mais de 5.000 homens. Se cada homem for casado, cada um tiver 3, 4 filhos, quantas pessoas? Em torno de 10.000, 15.000 pessoas. O Senhor Jesus multiplicou o pão e alimentou todos eles. O Senhor Jesus tinha acabado de multiplicar os pães, eles se alimentaram, e mesmo assim eles pedem: que sinal você pode nos fazer? Se você quer que creiamos em você, mostre-nos o sinal que o Senhor pode fazer. Aquela multidão, ela estava sedenta. Quanto mais o Senhor Jesus fazia, mais eles exigiam. E o Senhor Jesus, aqui ele fala, aqui ele mostra que os sinais, por si só, você ir no culto, você receber sinais, você receber o Espírito Santo, não garante a sua fé, não garante que a sua fé pode permanecer, a sua fé pode ser alimentada ali naquele momento, mas no dia seguinte você vai querer mais de Deus, vai querer mais poder, vai querer mais dom. As Escrituras dizem: Moisés lhes deu de comer pão do céu. Jesus disse: eu lhes digo a verdade, não foi Moisés quem lhes deu pão do céu. É meu Pai quem dá o verdadeiro pão do céu a vocês. O verdadeiro pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Em Êxodo 16, 14. Êxodo 16, 4. Então o Senhor disse a Moisés: vejam, farei chover comida do céu para vocês. Diariamente o povo sairá e recolherá a quantidade de alimento que precisar para aquele dia. E eles citam a Bíblia. Eles eram exímios conhecedores da Torá, mas não havia humanidade, não havia empatia entre eles. E o Senhor Jesus disse: eu lhes digo a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, é meu Pai quem dá o verdadeiro pão do céu a vocês. O verdadeiro pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. O Senhor Jesus, ele está se referindo a ele. E aqui nós podemos ver que a salvação deixa de ser somente para os judeus e passa a ser do mundo. O verdadeiro pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Senhor, dê-nos desse pão todos os dias, disseram ele. Conforme no capítulo anterior da mulher samaritana, quando o Senhor Jesus fala que ele lhe daria a água da vida, ela pede aquela água para que não fosse mais necessário que ela voltasse ali no poço. E eles, da mesma forma, eles querem benefício contínuo, eles querem um pão que não se acaba, eles querem a água que nunca se acaba, mas não entendem a plena natureza do Senhor Jesus. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Mas vocês não creram em mim, embora me tenham visto. Contudo, aqueles que o Pai me dá virão a mim, e eu jamais os rejeitarei. Aleluia! O Senhor Jesus, ele oferece a si mesmo
como oferta, como pão da vida, como sacrifício. Ele desceu do céu para trazer vida ao mundo através do seu sacrifício. Quem vem a mim nunca terá fome, quem vem a mim nunca terá sede. Aleluia! E quando o Senhor Jesus está falando que ele não está falando de fome e sede físicas, mas sede de um sentido para a vida, sede da presença, da plenitude de Deus. João aqui, ele apresenta Jesus como a resposta que supre definitivamente toda e qualquer dor, toda e qualquer carência humana, não econômica, não existencial. Ontem eu fiz uma live no meu Instagram e eu falei do meu testemunho que eu passei muito tempo da minha vida com um buraco no meu coração, do tamanho do mundo, parecia um buraco negro. Por mais que eu me divertisse, por mais que eu saísse, por mais que eu gastasse, nada preenchia. Esse buraco só foi preenchido a partir do momento que eu conheci o Senhor Jesus, que eu entreguei a minha vida a Ele. Aleluia! Contudo, aqueles que meu Pai... Mas vocês não creram em mim, embora me tenham visto. Eles viram Jesus, eles viram milagres, mas isso não garantiu a fé deles. A fé verdadeira é aquela que vem direto do coração de Deus. E o Senhor Jesus fala: contudo, aqueles que o Pai me dá virão a mim, e eu jamais rejeitarei. Então, aqui o Senhor Jesus está falando: Deus preparou aquelas pessoas que virão a mim, e eu jamais os rejeitarei. Pois desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e não minha própria vontade. Aleluia! E esta é a vontade de Deus, que eu não perca um sequer de todos que ele me deu, mas que ressuscite todos no último dia. Aleluia! Todo aquele que crê no Filho de Deus, que crê no Senhor Jesus, tem a vida eterna. Então, a soberania do Pai, Deus, ele dá pessoas aos filhos. E nós temos a responsabilidade, nós temos o livre-arbítrio, nós vemos Jesus, mas nós cremos, é nossa decisão. Essas pessoas andaram com o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus fala: aqueles que o Pai me dá, eu não perderei um sequer, porque eu os ressuscitarei naquele dia. Então os judeus começaram a criticá-lo, pois ele havia afirmado: eu sou o pão que desceu do céu. Diziam: este não é Jesus, filho de José? Conhecemos seu pai e sua mãe, como ele pode dizer: desci do céu? Mais uma vez nós voltamos naquilo que o Senhor Jesus disse, que o profeta não é honrado na sua própria casa, na sua própria terra. Eles comparam: esse é Jesus, filho de José, nós conhecemos seus pais, conhecemos sua mãe, como que ele pode dizer que desceu do céu? Eles se escandalizaram quando o Senhor Jesus, que havia a reencarnação, que ressuscitaria aqueles que o Pai desse a ele. Mas Deus se revela na nossa fragilidade humana. E eles esperavam um Messias que vinha montado num cavalo branco, um rei que expulsaria fora os romanos dali, que eram opressores, aquela economia que estava debilitada. Jesus, porém, respondeu: parem de me criticar, pois ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer a mim. E no último dia eu o ressuscitarei, pois dizem as Escrituras: todos eles serão ensinados por Deus. Então o Senhor Jesus, ele percebe o pensamento deles. Eles percebem a crítica.
que eles estão criticando. E o Senhor Jesus, ele cita os profetas aqui no livro de Jeremias 17. Jeremias 17, 17, 10. Deixa eu confirmar se é isso mesmo. Não, Isaías 54, 13. Isaías 54, 13. Ensinarei seus filhos e eles terão grande paz. Como dizem as Escrituras, todos eles serão ensinados por Deus. Todo aquele que ouve o Pai e aprende dele, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, somente eu que fui enviado por Deus o vi. Então, o Senhor Jesus fala que quem ouve e aprende com o Pai, vem a mim. O Senhor Jesus, ele não é rival. Quem é realmente ensinado por Deus, ele vai ao Senhor Jesus. Todo aquele que ouve o Pai e aprende dele, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, somente eu que fui enviado por Deus o vi. Eu lhes digo a verdade, quem crê tem a vida eterna. Sim, eu sou o pão da vida. Seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Quem comer o pão do céu, no entanto, jamais morrerá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. E este pão que eu oferecerei para que o mundo viva é a minha carne. Então, o Senhor Jesus, ele contrasta aqui. Vocês comeram maná que veio do céu, mas vocês morreram. O maná não cancelou a morte. Mas eu sou Jesus, aquele que dá vida, aquele que atravessa a morte. O pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. E eles confundem. Então, os judeus começaram a discutir entre si a respeito do que ele queria dizer. Como pode esse homem nos dar a sua carne para comer? Eles estavam vendo através dos olhos carnais. Como que nós podemos ser canibais? Como que nós vamos comer a carne dele? Mas o Senhor Jesus estava se referindo aqui à entrega do seu corpo naquela cruz. Ele se sacrifica pelo mundo. A salvação, ela é universal. E eles acham um escândalo o Senhor Jesus falar que eles têm que comer a carne dele. Quem comer deste pão viverá para sempre. E este pão que eu oferecerei para que o mundo viva é a minha carne. Eles veem com os olhos, literalmente. Eles não compreendem o simbologismo do que o Senhor Jesus está falando, mas o Senhor Jesus, ele não recua, ele continua. Como pode esse homem nos dar sua carne para comer? Perguntavam. Então o Senhor Jesus disse novamente, eu lhes digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão a vida em si mesmos. Mas quem come minha carne e bebe meu sangue terá a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Pois minha carne é a verdadeira comida, e meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Eu vivo por causa do Pai que vive e me enviou. Da mesma forma, quem se alimenta de mim viverá por minha causa. Eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. Seus antepassados comeram maná e morreram. Quem comer este pão não morrerá, mas viverá para sempre. E essa passagem aqui de João 6,53 é usado muitas vezes no momento da ceia.
E o Senhor Jesus fala, se vocês não comerem não comerem da carne e não beberem do sangue, vocês não terão vidas em si mesmo. Então, o Senhor Jesus, a ceia do Senhor é a conexão com a morte de Cristo, com o sacrifício do Senhor Jesus. E quando ele fala comer e beber, é você se apropriar da salvação, do sacrifício do Senhor Jesus, é você crer que ele morreu naquela cruz por você. Não é uma mágica, é pela fé. É pela fé que você se apropria de tudo que o Senhor Jesus fez naquela cruz. Você se apropria da sua vida, você se apropria da sua presença, da sua morte. E nós nos unimos com Cristo, porque ele fala que permanece em mim e eu nele. Nós nos unimos com o Senhor Jesus, uma união profunda. E o Senhor Jesus fala, eu vivo por causa do Pai que vive e me enviou. Então, a vida cristã não é uma vida autônoma, não. Nós cristãos somos totalmente dependentes de Deus, somos alimentados pela presença do Espírito Santo, pela presença do Senhor Jesus. Quem comer este pão não morrerá, mas viverá para sempre. Ele disse essas coisas quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Então, o Senhor Jesus, ele escolhe a sinagoga, um lugar de ensino, um lugar dos fariseus, para ensinar todas essas coisas, para falar de ressurreição, para falar que ele é o pão vivo que desceu do céu, para falar que quem quiser ter a vida tem que comer da sua carne e beber do seu sangue. E esse discurso parece escandaloso para aquelas pessoas. Se o Senhor Jesus tivesse dito isso numa praça, já chocaria. Imagina você falando isso na sinagoga, uma estrutura religiosa arcaica. Aleluia. Muitos de seus discípulos disseram, sua mensagem é dura demais. Quem é capaz de aceitá-la? Jesus, sabendo que seus discípulos reclamavam, disse, isso os ofende? Então, o que pensarão se virem o Filho do Homem subir ao céu onde estava antes? Somente o Espírito dá vida. A natureza humana não realiza coisa nenhuma. E as palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Mas alguns de vocês não creem em mim. Pois Jesus sabia desde o princípio quem não acreditava nele e quem iria traí-lo. E acrescentou, por isso eu disse que ninguém pode vir a mim a menos que o Pai o dê a mim. E o Senhor Jesus, ele tinha muitos discípulos além dos 12. E eles acham aquela palavra muito dura. Não são apenas os fariseus, os discípulos. Então, aqui eles se mostram o seguidor raso do que aquele seguidor que está disposto a permanecer na presença de Jesus. E por que esse discurso é duro? Porque mexe na autonomia do ser humano. Se você não se alimentar de mim, você não terá vida. Ele mexe com estruturas religiosas consolidadas, Maná, Moisés, ele fala que ele é superior ao Maná, ele se identifica como Messias, que desceu do céu. E quando ele percebe a murmuração, eles falam, Shalom, Shalom, apóstola Catiúcia. Se só de eu falar essas palavras vocês se sentem escandalizados, imagina se vocês me virem subindo aos céus. O Espírito é que vivifica, essa carne nossa para nada se aproveita. Aleluia. Quando o Senhor Jesus fala que a carne para nada se aproveita, ele não está menosprezando a encarnação.
mas ele está ensinando uma nova forma de ver as coisas. Nós só podemos entender as palavras do Senhor Jesus quando vivemos no Espírito. Aleluia. Então, o Senhor Jesus aqui, ele fala da sua autoridade na vida eterna. Shalom, shalom, apóstolo Juliano, seja bem-vindo. Aleluia. E o Senhor Jesus declara que ele tem autoridade para falar de vida eterna. Nesse momento, muitos de seus discípulos se afastaram dele e o abandonaram. Então Jesus se voltou para os 12 e perguntou: vocês também vão embora? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna. Aleluia! Para onde nós iremos, Senhor, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Nós cremos. Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. Nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo de Deus. Aleluia, aleluia. Então aqui, Simão Pedro, o Senhor Jesus, ele centraliza tudo na palavra dele. Quando ele fala aqui, Simão, ele fala que não, eles não buscam somente os milagres, os sinais e maravilhas, eles buscam as palavras que trazem vida eterna. E discípulo maduro, servo maduro, ele não anda por aquilo que o Senhor Jesus, que Deus pode fazer. O valor da presença do Senhor Jesus não está nos milagres, não está na cura, não está na provisão financeira, está na sua presença. Aleluia. Aquele que tem a fé madura não vive de igrejas em igrejas buscando movimentos, não, ele tem relacionamento íntimo com o Senhor Jesus. E aqui ele fala, nós cremos e sabemos. Eles creem e sabem. Não é uma fé racional, é aquela fé, creiam em seu Deus com sua mente, com sua alma, de todo o seu entendimento, aleluia. E eles mostram que sabem a identidade do Senhor Jesus, tu és o Santo de Deus, aleluia. Então Jesus disse, eu escolhi vocês 12, mas um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, um dos 12 que mais tarde o trairia. Então o Senhor Jesus, ele sabe de tudo. E quando ele fala assim, eu escolhi vocês 12, mas um de vocês é um diabo, ele já traz um alerta para os discípulos que ele sabe de tudo e ele está se referindo a Judas para que eles fiquem atentos. Aleluia! Muitas vezes nós estaremos em locais ministeriais, em locais que nem sempre terão pessoas genuínas, que nem sempre viverão pela fé, mas nós temos que conviver com aquela pessoa, nós temos que orar a Deus para que o Senhor os transforme, para que o Senhor mostre a realidade verdadeira, aleluia. Então aqui, João no capítulo 6, ele fala que o Senhor Jesus mostra que o Senhor Jesus é o pão da vida, ele é fonte de sustento. Ele é fonte de sustento, ele é fonte de vida eterna. O Senhor Jesus é o pão da vida, fonte de sustento, fonte da vida eterna. É aquele que desceu do céu, a origem dele é divina. É aquele que dá sua carne pelo mundo, a dimensão do sacrifício, a dimensão da cruz. É aquele que anda pelo mar, ele tem o senhorio sobre o caos, sobre a natureza, mostra a sua divindade. É aquele que tem a palavra de vida eterna, ele é revelado pelo próprio Deus.
Então, nós podemos escolher Jesus como provedor de benefícios, como a visão de multidão, como todos pensam dele. Ou nós podemos escolher Jesus na nossa vida como o pão da vida, como o santo de Deus. Nós podemos buscá-lo por aquilo que ele pode nos oferecer, e nós podemos buscá-lo pela sua presença, porque nós queremos estar com ele. Aleluia! Então, seguir o Senhor Jesus não é fácil. Que tipo de seguidor nós somos? Nós somos aquele seguidor que só é sustentado quando o Senhor Jesus nos dá o pão fácil. Mas quando ele exige mais entrega, o que nós fazemos? Nós falamos, é dura a sua palavra? Ou você fica com ele e permanece, ou você decide ir embora porque acha a palavra dura. Nós devemos perseverar, aqueles que alcançam. Muitas vezes nós vemos grandes homens de Deus com grandes moveres, sinais e maravilhas, e nós queremos aquilo ali, mas nós estamos dispostos a permanecer, nós estamos dispostos a jejuar, a renunciar, a orar como aquele homem de Deus faz. Aleluia! Nós somos perseverantes. Nós continuamos na presença de Deus quando Ele não atende um pedido, quando aquilo que nós queremos não vem. Nós queremos o Senhor Jesus somente quando Ele supre as nossas necessidades, ou nós queremos Ele por quem Ele é, porque Ele se entregou na cruz por mim e por você. O alimento logo se estraga, mas o pão da vida eterna é para sempre. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Vamos orar para encerrar essa live? Pai amado, Pai querido, eu te agradeço, Senhor, por cada pessoa, Senhor, que permaneceu, que assistiu essa live, Senhor. Abençoa, Senhor, a vida de cada um. Espírito Santo de Deus, continua palestrando os nossos corações, traz a revelação profunda dessa palavra. Aqueles que ainda assistirão, Pai, em nome de Jesus. Ah, Senhor Jesus, nós te glorificamos, nós te exaltamos. Dá-nos, Senhor, o alimento, o pão da vida diário. Esteja conosco, Senhor Jesus, nós te amamos, nós te queremos, nós queremos a tua presença. Nós queremos a tua doce presença, amado Espírito Santo. Nós ansiamos por ti. Esteja no nosso meio, faz a sua obra. Eu te glorifico, Pai, eu te exalto em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Louvado e exaltado seja o seu santo nome, aleluia. Shalom, shalom, e até amanhã, em nome de Jesus.